Danilo Gentili bosteja sobre anarcocapitalismo no programa do MBL que ele fez junto com Arthur Duval, onde perguntaram se eles eram anarcocapitalistas. Eu já fiz um vídeo respondendo as asneiras que o Arthur Duval, da Mamãe Falei, falou, e o que o Danilo Gentili falou foi um outro tipo de asneiras que eu vou responder agora. Primeiro, ele disse que ele transita entre o centro e a direita. Então, em algumas coisas, os conservadores vão considerar que ele seja ANCAP, em outras, os ANCAPs vão considerar que ele seja conservador. Primeiro que o anarcocapitalismo não está no espectro de esquerda e direita, inclusive não está no centro. O anarcocapitalismo está numa outra ponta, porque tanto a direita quanto a esquerda são autoritários, enquanto que o libertarianismo não é autoritário, ele é anti-autoritário. Então ele não está no centro entre a direita e a esquerda. Ele está fora do espectro direita e esquerda num outro ponto. Mas tudo bem, acho que o que ele quis dizer é que ele transita entre o libertarianismo e a direita. Então ele disse também que nem sempre a lógica pura, o pensamento abstrato, a filosofia pura se aplicam à realidade. Isso está errado. A lógica se aplica sim, sempre na realidade. Não acontece nada ilógico, não acontece nada contraditório na realidade. Se algum tipo de raciocínio é totalmente lógico, você pode deduzir que a realidade funciona de uma certa forma, você pode ter certeza que ela funciona sim dessa forma. Tanto que a economia é uma área de conhecimento a priori. Por exemplo, a lei de oferta e demanda é deduzida por raciocínio puro. Ninguém fica testando se a lei de oferta e demanda funciona, é uma questão de lógica. Então certas coisas são uma questão de lógica. Por isso que eu escrevi um artigo chamado Deduções Filosóficas, que você pode ler na descrição. E nesse artigo eu mostrei a dedução das leis econômicas e mostrei também a dedução da ética, que é a lei de propriedade privada, que é impossível resolver conflitos, é impossível uma lei se aplicar de forma coerente, a não ser que essa lei defina quem é o dono de cada coisa, e que apenas o dono pode decidir sobre o uso das suas propriedades. Ao mesmo tempo, também é impossível economicamente produzir riqueza sem a propriedade privada dos meios de produção e dos bens de consumo e de todos os recursos escassos, que é um outro ponto onde o Danilo Gentili errou, porque ele disse que o Estado pode ser bom para algumas pessoas, pode ser bom para o Nordeste. Ele deu o exemplo do Nordeste, como se ele dissesse que as pessoas do Nordeste são incapazes de produzir, são incapazes de trabalhar, são incapazes de trocar no livre mercado. Então elas precisariam de alguém dando tudo de graça para elas e outras pessoas produzindo e trabalhando para pagar isso. Será que foi isso que ele quis dizer? Que o Estado precisa roubar de algumas pessoas para dar para outras porque elas são incapacitadas? Então isso seria algum tipo de preconceito contra as pessoas do Nordeste? Será que o Danilo Gentili acha que essas pessoas são inferiores, que elas não têm capacidade de trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro, de produzir como nós temos? E mesmo que isso fosse verdade, mesmo que elas tivessem menos capacidade, o Estado não seria a solução, porque a única coisa que o Estado faz é atender os interesses da elite corporativista e do próprio Estado, porque o que ele faz é controlar o mercado, o que ele faz é interferir no mercado, e é o mercado que vai atender às demandas das pessoas, porque o mercado incentiva a produção, incentiva que a pessoa produza o máximo possível com o menor custo possível. Por que que ele incentiva isso? Porque as pessoas no mercado são incentivadas pelo lucro. E o lucro é exatamente a diferença entre o custo de produção e o preço aceito no mercado. Quando esse preço aceito é maior do que o custo de produção, essa diferença é o lucro. Então você tem que produzir com o menor custo possível e o maior valor possível do que você está produzindo para que as pessoas queiram comprar por um maior preço. Ou seja, o mercado incentiva maior valor possível, menor custo possível, e o Estado incentiva você não produzir, você não investir, você não poupar, porque tudo isso vai ser roubado. Então, ele incentiva você gastar mais antes que o Estado roube o que você tem, e ele dificulta todos os processos de emprego, de trabalho, de produção, por causa dos impostos e regulações. Então, sim, o ideal economicamente, pela teoria econômica, não é nenhuma conversinha de maluco, não. Isso é teoria econômica. Se você raciocinar, você vai chegar nessa conclusão pelo raciocínio puro de que economicamente a interferência ideal do Estado na economia é zero, é não interferir. Porque somente assim
você vai ter o máximo incentivo possível à produção de valor, à produção de riqueza. Lembrando que riqueza não cai do céu, não é criado por milagre. O Estado se propõe a criar riqueza por milagre, se propõe a roubar todo mundo e isso aumentar a riqueza total. Então é muito simples, o mercado, a propriedade privada, que é a base do mercado, incentivam a produção de riqueza e o Estado inibe a produção de riqueza. Ele faz com que a produção de riqueza seja menor e que valha menos a pena você poupar, investir, trabalhar e etc. Ou seja, o Estado estimula, na verdade, o consumismo. Estimula que as pessoas gastem rápido para impedir que aquilo seja roubado, ou para impedir que o dinheiro perca o valor com a inflação, com o keynesianismo. Então, será que o Danilo Gentili está preocupado realmente só com seus próprios interesses, como o Arthur Duval, que só está preocupado em mamar o seu salário roubado do imposto? Ou será que o Danilo Gentili tem honestidade intelectual? Ou será que ele pode realmente fazer um argumento mais coerente? Será que ele pode realmente procurar entender melhor escola austríaca, teoria libertária? Ou ele vai continuar dando esses argumentozinhos que são tão patéticos, que são tão incoerentes quanto argumentos de qualquer marxista, de qualquer esquerdista, de qualquer keynesiano? Então ele quer realmente ser coerente ou quer só ficar criticando esquerdista e ele cometendo os mesmos erros que os esquerdistas cometem? Se você quiser apoiar o meu trabalho para que eu continue questionando, continue argumentando, continue trazendo coerência para os debates, para a internet, você pode se tornar um apoiador do meu canal através do Apoia-se ou do Padrim, que estão na descrição. Muito obrigado a todos os apoiadores e até o próximo vídeo.